operando a salvação no homem, né? É uma doutrina interessante, muito importante nós compreendermos isso. E então eu vou estar passando aqui algo básico assim, né, a respeito da mecânica da salvação. Então nós precisamos entender primeiramente que anterior à nossa conversão e anterior ao chamado de Cristo e a aceitarmos o Evangelho, nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Isso significa dizer que o homem espiritualmente estava morto, né? O nosso espírito estava morto. Então há uma grande necessidade, quando o homem está nessa condição, de ele ouvir a palavra, o Espírito Santo convencê-lo, a palavra ser usada pelo Espírito como uma espada de dois gumes, aonde penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Então, quando o Espírito Santo ele trabalha dessa forma, ele age assim, então há a questão da salvação. O Espírito Santo opera a salvação no homem, a regeneração, a justificação. Um ponto importante dentro desse contexto é de que a alma do homem ela precisa ser salva. Nós entendemos, né, a Bíblia nos apresenta o homem de forma a ser tricotômico, né? O homem é tricótomo, ele é composto de três partes: o corpo, a alma e o espírito, né? Então o corpo é o tabernáculo que comporta a alma e o espírito. Dentro desse contexto nós vemos então a alma, o espírito morto, né? E que precisa ser vivificado. O espírito, quando está morto, não exerce influência sobre a carne. Então a Bíblia ela vai nos apresentar que a alma exerce vontade. A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e ela é quem exerce a vontade quando o homem está morto em ofensas de forma espiritual. Então a alma exercendo, a Bíblia vai apresentar que o desejo de pecar nasce da alma. Isso nós vamos ver, por exemplo, em Miqueias 6:7, Levítico 17:11, Números 31 e 50, aonde a alma é a sede das nossas emoções e ela procede dela a vontade de pecar. Então é a partir da nossa alma que nasce a vontade de nós pecarmos, de nós cometermos delitos contra a santidade de Deus. Então a alma do ser humano é que precisa ser salva. Por quê? Quando a alma, o espírito está morto, a alma está em evidência dentro deste tabernáculo que é o corpo, né? A alma exerce vontade, porém precisa que o corpo execute. Quando a alma não está salva, ela vai exercer as vontades que é contrária às vontades de Deus, às vontades do Espírito. Porque o Espírito procede de Deus e Jesus fala que o Espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então, nesse sentido de estar pronto o Espírito, é aquele Espírito que está voltado para as coisas de Deus. Porém, quando a alma está em evidência, ela que exerce as vontades e não é salva, ela vai induzir a carne a pecar e produzir então as obras da carne. Então nós vemos aqui uma grande necessidade da vivificação do Espírito. E isso vai acontecer quando a palavra é pregada e quando o Espírito penetra no espírito do homem e o vivifica, né? E agora, através da vivificação do Espírito, quem opera agora nesse tabernáculo é o Espírito. Como no tabernáculo havia as três partes, o lugar, o átrio, o santo e o santíssimo, e Deus habitava no santíssimo, assim é com o homem. O Espírito Santo vem, penetra no espírito do homem, que é o lugar santíssimo, em representação com o tabernáculo, e agora quem exerce as vontades não é mais a alma. Quando ela for salva, quando ela ouvir o Evangelho, ela for convencida e ela aceitar
aceitar o Evangelho, então o Espírito entra e o Espírito começa a produzir no espírito do homem o fruto do Espírito. E agora o homem não é mais guiado pela carne ou pelos sentimentos que a alma produz, né, e vai ser exercido, executado, produzido pela carne, mas agora ele é guiado pelo Espírito. Por isso que Paulo fala, não andeis na carne, mas andeis em Espírito, seja guiado pelo Espírito. Nós vemos em Paulo alguém que era guiado pelo Espírito. Quando ele ouve o Evangelho, que ele é convertido lá em Damasco, que ele tem um encontro com o Senhor, a sua natureza sai, a sua velha natureza sai. Ele fala que antigamente ele andava pelas tradições de seus pais, mas agora ele anda pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Então, e guiado pelo Espírito, nós vemos Paulo em várias partes, uma delas, quando ele intenta ir para a Ásia, porém ele recebe uma revelação do Espírito e é impedido pelo Espírito Santo, no seu Espírito, para ir para outro lugar. Então agora, a alma é reprimida, e agora quem exerce a vontade não é mais a alma, e sim o espírito do homem, que é guiado pelo Espírito Santo, exercendo influência sobre a carne, e nós assim executamos a vontade de Deus e produzimos o fruto do Espírito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.